Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa e hoje estou aqui com a Poliana Rezende, nutricionista, e juntas vamos falar um pouquinho sobre nutrição materno-infantil. Antes da gente começar, você já se inscreveu no meu canal? Se inscreve aqui, curte, compartilha e se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Poliana, vamos falar um pouquinho sobre nutrição materno-infantil. Eu acho que antes da gente começar é interessante você explicar pra gente o que é uma alimentação saudável. Certo, obrigada. Quando a gente fala de alimentação saudável, não é só pensar eu vou excluir glúten, vou excluir lactose, vou excluir o leite porque é inflamatório. A gente fala uma alimentação saudável quando a alimentação é equilibrada, é variada, quando a gente tem uma boa ingestão de líquidos, a gente consegue uma combinação de alimentos que seja interessante quando a gente pensa em nutrientes, macro e micronutrientes, e a cor. A cor diz muito também sobre a questão dessa alimentação saudável. Então, não é restrição, não é retirar os alimentos, mas é prestar atenção na qualidade dos alimentos e na quantidade. Sei. Hoje eu vejo muito assim, as pessoas tirando alimentos sem saber se ele é importante para ela ou não. Por exemplo, eu li que o leite não é saudável. Eu tomo leite, me sinto bem, mas vou tirar porque eu li que ele não é saudável. É isso? Olha, tem muita gente fazendo isso mesmo hoje em dia, mas não tem essa necessidade. A gente tem que pensar o seguinte, a alimentação saudável engloba todos os grupos alimentares. Se a pessoa tem um desconforto, tem alguma sensibilidade, apresenta distensão abdominal ou alguma alteração no funcionamento do intestino, aí sim é interessante investigar qual é o alimento. Se realmente é uma alergia ao leite ou então é só uma intolerância à lactose, uma pequena sensibilidade, então não é, leite é inflamatório. O leite vai fazer mal para quem tem problema com leite. Com certeza, né? Poliana, o que são grupos alimentares? Sim. Me explica direitinho para o pessoal que está assistindo a gente tirar essa dúvida também. Sim, quando a gente fala de grupos alimentares, a gente está falando dos macro e dos microalimentos, dos macro e micronutrientes. Então, assim, grupos alimentares dos macro, a gente tem os carboidratos, as proteínas, os lipídios, e dos micronutrientes, a gente tem as várias vitaminas e minerais. Então, essa combinação de grupos alimentares é contemplar os carboidratos, as proteínas e os lipídios, lembrando que, assim, a gente não se alimenta de carboidrato e proteína, a gente se alimenta de alimento. Isso é importante falar, porque carboidrato, gente, não desperta a vontade de se alimentar. O que a gente tem vontade é de ver uma fruta bem bonita, né, Poliana? De ver assim, um queijo, um omelete. Ninguém vai comer, gente, pensando assim, vou ali comer 30% de gordura, 20% de proteína e 50% de carboidrato, né? Isso não abre apetite, isso não tem graça e a gente tem que ser feliz, né? Sim, a gente come o pão com queijo, a gente come um mamão bem docinho, então assim, a gente come comida, a gente não come nutrientes. Sim, e falando nessa proporção, qual seria a proporção ideal? Ou isso dá para ter um jeito para todo mundo ou isso é específico para cada pessoa? Olha, quando a gente fala assim numa recomendação para a população no geral, a gente tem as porcentagens que podem variar, por exemplo, dos carboidratos de 50% a 60%, dos lipídios pode estar ali entre 15% e 25%, das proteínas variando também nessa casa de 20% a 30%, mas quando a gente fala na gestação, a gente precisa ficar com um olhar mais atento, até porque tem a questão da combinação dos carboidratos, que a gente precisa pensar nessa porcentagem para não induzir uma possibilidade de uma diabetes gestacional. Mas falando assim da população geral, a porcentagem de carboidrato pode variar entre 50% a 60% e os outros nutrientes a gente vai trabalhando. Então, pessoal, o que é importante? O importante é a gente saber essa porcentagem básica e a combinação dos alimentos, certo?
Por quê? Para isso, para a gente obter o melhor, assim, a absorção melhor de todos os nutrientes, macro e micronutrientes, né, Poliana? Sim, isso. Então tá, hoje ficamos por aqui. Obrigada!